Olá, é um prazer estar aqui com você para mais uma lição da Escola Sabatina. Essa é a lição 4 e eu sou o Itaqui e vou acompanhar vocês aqui nesse estudo da lição. Nosso tema principal é os olhos do Senhor e a cosmovisão bíblica. O nosso verso para memorizar, leia comigo, está lá em Provérbios 15:3 e diz o seguinte: Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. A verdade é que muitas pessoas têm diversas visões do mundo. Já parou para pensar que talvez algumas dessas visões sejam completamente equivocadas? Já parou para pensar nisso? Qual é a visão que você segue? Qual é a visão que nós cristãos devemos seguir? A lição já está dizendo, a cosmovisão bíblica. O fato é que ninguém vê o mundo sem um filtro. Ninguém vê o mundo de uma maneira neutra. Todo mundo tem um ponto de vista. O jeito com que você enxerga o mundo, enxerga as coisas da natureza, as coisas que Deus fez, isso significa que você tem um tipo de cosmovisão, um tipo de filtro. E que filtro é esse? O filtro da cosmovisão bíblica. E a gente vai estudar sobre isso ao longo dessa semana, que a gente está recapitulando agora a coalição da Escola Sabatina. Então a gente vai ver alguns pontos muito importantes. Eu quero que você analise eles, estude conosco e se prepare para a breve volta de Jesus Cristo. Então venha conosco, entenda um pouco sobre a cosmovisão bíblica e bom estudo. Queridos irmãos, feliz sábado, que alegria estarmos juntos para recapitularmos a lição dessa semana. E a lição dessa semana fala os olhos do Senhor e a cosmovisão bíblica. E o meu dia ficou o domingo, os olhos de Deus, ou os olhos do Senhor. E eu fiz algumas perguntas para nós pensarmos, irmãos. Por que vemos o céu dessa forma? Olhamos as estrelas durante a noite, durante o dia olhamos o sol. Nós acreditamos que eles estão lá parados naturalmente porque ficaram lá, porque nasceram ali. Ou o que nos leva a acreditar que o universo é assim, né? Criado, imaginado, né, por um Deus maravilhoso. Por que nós temos essa visão? O que nos leva a ter essa visão? Né? Nós acreditamos nesse Deus, nós vivemos porque temos a certeza que Ele é o Criador e mantenedor de todas as coisas. A pergunta da lição é bem pertinente para esse início de semana, que fala assim, né? Por que a lição destaca esses textos, essas ideias de que as coisas que estão aí, o céu, a terra, as plantas, o universo em si, as estrelas, né? O sol, elas vieram naturalmente, apareceram ali naturalmente, ou elas foram criadas por um ser superior que imaginou tudo isso, que quis nos dar toda essa maravilha para que nós pudéssemos contemplar. Então, a Bíblia é bem clara para nos dizer quem é o Criador de tudo isso. E eu destaquei aqui 3 textos para nós lermos juntos, que está o primeiro em Salmo 53, 1, que diz: Diz o insensato no seu coração, não há Deus, corrompe-se e praticam iniquidade, já não há quem faça o bem, né? Diz o insensato, não há Deus. Mas do céu, o verso 2, olha Deus para os filhos dos homens para ver se há quem atenda, se há quem busque a Deus. Olha, Deus é misericordioso, Ele fica olhando lá do céu. Então já vimos que as coisas não são naturais, que nasceram ali, né? Teve um Criador. E lá em Provérbios 15, 3 diz assim: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons, contemplando aqueles que acreditam
que teve um Criador, que tem um mantenedor para todas as coisas. Então, os olhos do Senhor estão sobre todos eles. E para encerrarmos a leitura da Bíblia com chave de ouro, para que nós não tenhamos dúvida, né? O que esses textos nos revelam sobre a ideia que existe um Criador? Na lição dessa semana, na lição de domingo, diz assim, lá em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Os insensatos, eles não acreditam que existe um Deus. Mas é fundamental para toda a educação cristã a realidade não apenas de Deus, mas o tipo de Deus que Ele é. Um ser pessoal que nos ama, interage conosco e faz milagres em nosso favor. E o milagre do sol se pôr, né? E as estrelas aparecerem, iluminando a noite, e passarem a noite iluminando, né, a escuridão, e no outro dia o sol nascer e iluminar o dia, nos mostra que existe um Deus que interage conosco, que nos ama e que nos cuida. Que nós possamos falar desse Deus maravilhoso, para que nossos filhos tenham a visão correta de que o universo foi criado por um Deus que nos mantém. Um bom restante de estudo da lição, meus queridos. Fiquem na paz do Senhor. Um abraço a todos. Oi, irmãos, tudo bem? Estamos aí então para, mais uma recapitulação da lição, agora na semana 4, Então, que bom que estamos aí, podemos, ter mais uma semana aí de estudos pela frente, que estudamos. Então, assim, eu tô aqui no meu trabalho, Centro de Vida Saudável ali, e eu tenho que estar de máscara e tudo direitinho, porque eu tô bem na recepção, mas eu não vou falar de máscara não, porque tá só nós aqui, então não precisa, era brincadeira. Tudo bem com vocês? Então bora, chega de brincadeira e vamos falar do que nos interessa, do que viemos aqui para estudar, inclusive. Bom, então a gente vai ver os olhos do Senhor, a cosmovisão bíblica. E a minha parte, que eu fiquei de estudar com vocês, foi a lição de segunda-feira, dia 19 de outubro, certo? E para vocês, assim, entenderem um pouco mais do que vai falar, ali a pergunta de Leibniz, que é um pensador e escritor alemão, chamado Gottfried, ele fez uma pergunta, muito básica, mas fundamental para a gente entender do que vai se tratar a nossa lição, Porque há algo em vez de nada? Então, assim, se você já leu ali os versinhos que dizia para ser lido, Gênesis 1:1, João 1, de 1 a 4, o Êxodo, o Apocalipse, todos os versinhos ali que a gente deveria ter lido, eles basicamente resumem que Deus deu à existência tudo que nós conhecemos, Então, Deus, ele é o criador de todas as coisas, ele criou o sábado, ele criou o céu, o mar, a terra e as fontes das águas, Lá em Apocalipse 14, 6 e 7 diz isso. E ali em Jó 12, no 10, diz realmente que
as coisas todas, né, estão, né, sobre o controle desse Deus criador, né? Então, se a gente também vê ali nos textinhos de Êxodo 3, 13, 14, é a mesma coisa, dá mais comprovação ali da existência de Deus na Bíblia, né? É impressionante como a existência de Deus é assumida na Bíblia, né? E a gente vê realmente que ali em Êxodo 3, 13, 14 confirma, né? Revela esse Deus como criador, né? Então ali, ó, Deus como criador, a Bíblia e toda a verdade revelada em suas páginas são mostradas, né? Então realmente isso, né, na nossa caminhada cristã, na nossa educação cristã, ela é fundamental, né? A doutrina da criação também é fundamental para toda a educação cristã. Tudo em que cremos como cristãos se apoia na doutrina da criação em 6 dias, né? Isso a gente pode ter comprovado, né, no estudo dessa semana, através da pergunta básica ali que o pensador escritor perguntou, né? Por que há algo em vez de nada? Então realmente Deus, ele deu existência a tudo que nós conhecemos, né? Criou todas as coisas. Então foi um prazer ter estado com vocês. Tenham todos um feliz sábado, né? Um resto de sábado aí na companhia do nosso amigo Jesus. E até uma próxima. Tchau, tchau. Olá, eu de novo aqui com você. Prazer novamente estar aqui trazendo a lição agora na parte de terça-feira, que fala sobre a cosmovisão bíblica. A cosmovisão que nós cristãos devemos ter e devemos a cada dia estudar cada vez mais sobre aquilo que ela fala e o nosso filtro de visão perante o mundo lá fora. E é importante você saber que ninguém vê o universo de uma maneira neutra, seja quem for. Todo mundo tem um tipo de visão, que esse tipo de visão define aquilo que a gente enxerga do universo do nosso dia a dia. Nós, como cristãos, a nossa cosmovisão é bíblica, baseada onde? Na Bíblia. Então a gente vai estudar um pouquinho agora sobre o que é essa cosmovisão, o que ela se define. Pare para pensar sobre um arco-íris. A lição traz esse exemplo. Sobre um arco-íris. Um ateu enxergando um arco-íris. Aquele dia de chuva, a chuva parou, sai aquele arco-íris lindo no céu. Um ateu vai olhar, vai dizer, bom, é um fenômeno natural, onde as partículas de água se refletem com a luz solar e o formato da Terra sendo esférico dá o efeito então de arco, que aí define também a água batendo na luz solar, define as cores então que transformam o arco-íris. Nós, como cristãos, e tendo nós a cosmovisão bíblica, entendemos que o arco-íris é um sinal da promessa de Deus. E que promessa é essa? A promessa que nunca mais ele destruiria a terra com água. A gente vê isso, sabe aonde? Lá em Patriarcas e Profetas. Ellen White diz um texto fantástico e diz o seguinte: era plano de Deus que, quando os filhos das gerações posteriores perguntassem o significado do arco glorioso que abrange os céus, seus pais repetissem a história do dilúvio e lhes dissessem que o Altíssimo estendeu o arco e o colocou nas nuvens como uma garantia de que as águas nunca inundariam a terra. Está lá em Patriarcas e Profetas, página 106. Percebo que Ellen White diz que era uma garantia de que nunca mais as águas inundariam a terra. E principalmente, seria passada para toda e qualquer geração. Essa é a cosmovisão que a gente tem que ter. Esse é o tipo de visão que a gente precisa incentivar nas pessoas, principalmente nos jovens, nos filhos, tanto nos adultos, aonde quer que seja. A gente precisa incentivar o quê? A luz da Bíblia. A Bíblia é muito clara no sentido que ela nos transmite. E se você tem alguma dúvida, a Bíblia é cheia de exemplos que nos falam e nos remetem e nos esclarecem o que de fato é essa cosmovisão bíblica. Lá em Marcos, capítulo 13, versículo 7, diz o seguinte: não tenham medo quando ouvirem o barulho de batalhas ou notícias de guerra. Tudo isso vai acontecer, mas não será o fim.
pessoas atordoadas, pessoas preocupadas com o dia a dia, pandemia, morte, guerras, filhos matando os pais, tudo isso, a Bíblia já diz e é clara em dizer que tudo isso vai acontecer. Mas calma, ainda não é o fim. Então a gente não precisa se preocupar com o dia de amanhã. A gente precisa se preocupar com hoje. Como está a minha situação com Deus? Qual é a visão que eu tenho? Será que o filtro que eu estou usando para enxergar o mundo é o filtro que Deus espera para mim? Será que a minha cosmovisão bíblica está, de fato, atualizada? Esse é o ensinamento que Deus quer para os seus filhos, para mim e para você. Que a cada dia a gente enfatize ainda mais a lição da escola sabatina, assim como a Bíblia. Então use esse filtro para enxergar o quê? As maravilhas de Deus. Deus tem um propósito gigante na vida de cada um de nós. E Ele deixou isso através do quê? Através da sua Bíblia. Nossa cosmovisão é bíblica. Coloque isso no seu coração, na sua mente. Enxergue as coisas do cotidiano, as coisas da sua vida, através da luz da Bíblia. E, claro, sempre entregue a sua vida em Cristo Jesus. Que você possa ter um ótimo continuação da lição e até mais! Oi, tudo bom, queridos irmãos? Hoje nós estamos aqui para recapitular mais um dia da nossa lição. Nós estamos então na lição de quarta-feira, que tem como título Adorai o Redentor. Nós já vimos como a doutrina da criação, ela é essencial para a nossa fé. Nós sabemos que ela é um pilar, né? Que ela é crucial, essa doutrina, para nós como adventistas. Nós também podemos aprender nesse dia de quarta-feira que a criação, ela também está intimamente ligada com a redenção, com a doutrina da redenção. Por quê? Porque nós podíamos pensar assim, Deus nos criou, nos fez, mas e aí, depois disso? Nós vamos para onde? O que acontece conosco? Por isso, então, intimamente, né, atrelada a essa doutrina da criação, nós também temos a doutrina da redenção, porque ela fala desse Jesus, né? Desse Jesus que ele foi crucificado, que ele é ressurreto e que ele também deve ser o centro de tudo que nós cremos. Aqui no nosso guia de estudo tem uma referência de Apocalipse 14 que diz o seguinte: vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno, para pregar aos que sentam sobre a terra, cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. Então a gente percebe que aquele evangelho eterno é daquele Deus, né, que já existia, que sempre existiu, que nos criou, mas é o mesmo Deus que também é um Deus redentivo, que morreu por nós, que deu o seu Filho para que os nossos pecados pudessem ser perdoados, para que nós pudéssemos então um dia viver lá no céu, né? Aquele Jesus que morreu e ressuscitou por cada um de nós. Então que nós possamos refletir nesse sacrifício, que nós sejamos também verdadeiros adoradores desse Deus, né? E que nós possamos diariamente entregar as nossas vidas e que as nossas crenças, elas realmente sejam fundamentadas na palavra do Senhor. Fiquem com Deus e até a próxima. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que bom que você está conosco estudando a lição da Escola Sabatina. Estamos já na lição número 4 desse quarto trimestre do ano de 2020. Nós temos hoje, nessa semana, o título geral dessa semana é Os Olhos de Deus, a Cosmovisão Bíblica. E na quinta-feira que nós vamos estudar hoje, está só falando sobre a lei de Deus. Nós precisamos entender uma coisa. A cosmovisão de Deus, que começa pela sua criação, depois a promessa de um Redentor, a sua lei, estabelecendo uma relação entre seres humanos e Deus. Deus cria também nessa caminhada um santuário onde Deus promete habitar no meio do povo, e dentro desse santuário, no lugar santíssimo, está numa arca a lei de Deus.
Ali nós podemos entender que a lei de Deus, como nós temos estudado o tempo todo na Bíblia, ela não nos salva, mas ela é um tema central da cosmovisão cristã. Ou seja, aqui diz na lição, se quisermos tornar a redenção central em nossa cosmovisão cristã, a lei de Deus, os 10 mandamentos, também deve ser central. Por quê? Porque do que nós somos redimidos? Do pecado. E o que é pecado? É a transgressão da lei. E se o pecado é a transgressão da lei ela tem um papel muito, muito importante na nossa vida. Deus cria uma lei para nos proteger. E se nós não entendemos, por exemplo, lá a cosmovisão bíblica da criação, que começa lá em Gênesis 1, dificilmente nós vamos aceitar o ensino do santuário celestial, a redenção de Cristo, a salvação em Cristo, a sua lei. Então tudo isso fica prejudicado se nós temos uma cosmovisão cristã errada da palavra de Deus. O que nós precisamos entender, e a lei de Deus aqui vem nos trazer esse ensino, é de que Deus está dizendo para nós, olha, ama a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. O que significa isso? Que você estará guardando a lei de Deus. E a lei de Deus, Deus coloca de uma forma tão objetiva, tão pontual, né? A lei humana, nós temos sei lá quantas leis aí, de todos os jeitos e todos os sentidos, fim de proteger o ser humano, mas o ser humano mesmo burla essa lei para fazer alguma coisa errada. E Deus então coloca uma lei, a sua lei, que é a lei completa, perfeita, e tem apenas 10 mandamentos. Os primeiros 4 nós nos relacionamos diretamente com Deus, por isso Jesus disse amar a Deus sobre todas as coisas, e quem ama a Deus sobre todas as coisas não vai querer falar o nome de Deus em vão, não vai querer ter outros deuses diante de Deus, não vai querer criar imagens de escultura, não vai deixar de guardar o sábado bíblico. E se nós amamos a Deus e depois nós com isso amamos o nosso semelhante, nós não vamos matar, nós não vamos roubar, nós não vamos adulterar, nós não vamos deixar de honrar pai e mãe. Então a lei de Deus, que nós estamos estudando aqui na parte de quinta-feira, ela é muito importante nesse sentido. E aqui é o texto da lição, a parte de auxiliar, diz assim: portanto, toda educação adventista do sétimo dia deve enfatizar o que Ellen White chamou de perpetuidade da lei. O grande conflito, página 63, que inclui o sábado. Se educar é restaurar em nós a imagem de Deus, tanto quanto possível nesta vida, então, mesmo no nível mais fundamental, a lei de Deus deve ser mantida à luz do exemplo de Cristo como código moral que nos mostra o que realmente é bom aos olhos do Pai. Ou seja, ele é um código moral que Deus cria para que nós possamos nos relacionar com Deus, com o nosso semelhante. E Deus promete que essa lei ela veio para nos proteger de nós mesmos, para nós não pecarmos contra o nosso Deus e não pecarmos contra o nosso próximo. Deus, portanto, preparou tudo para que nós pudéssemos viver uma vida aqui nesse mundo perfeita, uma vida reta diante de Deus, seguindo os seus conselhos, seguindo os seus estatutos. Que Deus nos abençoe, que nós possamos entender bem qual o sentido da lei, qual o sentido da criação, qual o sentido da palavra de Deus na nossa vida, a fim de que possamos dar um bom testemunho de Cristo e termos uma cosmovisão cristã mais ampla e mais adequada àquilo que é a vontade de nosso grande Deus. Essa é a minha oração por mim e por vós. Amém. Chegamos então a mais um final da lição da Escola Sabatina. Como foi para você estudar a lição até aqui? Como foi para você recapitular os temas? Teve tema que tu achou muito difícil? Teve tema que tu achou fácil? Tema complicado que talvez você não tinha entendido e agora entendeu um pouco? O importante disso tudo é sempre estudar a lição da Escola Sabatina e estudar a Bíblia. Esse é o nosso guia espiritual, é o nosso manual de estudos sempre. Nessa semana a gente falou sobre diversos temas, sobre os olhos do Senhor, sobre as diversas teorias que existem, as teorias de visões de mundo que existem. Também a gente viu a famosa frase do escritor e pensador alemão
por que há algo em vez de nada? E com isso traz um grande tema, a criação. A criação tem um papel fundamental na Bíblia, fundamental para o nosso entendimento dessa cosmovisão. Também falamos sobre a cosmovisão bíblica, que é basicamente, à luz da Bíblia, a nossa visão de mundo perante o que a Bíblia diz. Também falamos sobre a doutrina da redenção. O que seria de nós, meros mortais e humanos, sem Jesus Cristo? Não seríamos nada, sem esperança. Imagina a nossa vida sem o nosso Redentor. Não seria nada. A lei de Deus como código ético e moral. Afinal, se não é lei, o que é transgressão? O que é algo moral? O que eu sigo? Se eu vou transgredir alguma coisa, eu transgrido algo que eu posso ou que eu não posso. Existe uma lei. E o que essa lei me define? O que essa lei me passa? A lei de Deus, ela serve para que a gente possa enxergar o pecado, para que a gente possa ver onde a gente errou e para que assim a gente se colocar nos braços de Deus novamente. Mas mais do que nunca, a gente precisa entender qual é o tipo de visão que a gente tem para a nossa vida. Qual é o tipo de visão que eu enxergo o mundo. Lembre, ninguém enxerga o mundo de maneira neutra. Ninguém. Tanto do pastor até o ancião, até o jovem, ninguém. Tanto meu colega de trabalho, meus familiares. A gente sempre vai enxergar o mundo com um tipo de filtro, com um tipo de cosmovisão. Ellen White escreve em Patriarcas e Profetas, página 595, o verdadeiro objetivo da educação é restaurar a imagem de Deus no indivíduo. Por essa razão, nós, adventistas do sétimo dia, como nosso sistema educacional deve ser fundamentado na cosmovisão cristã. Isso a lição está dizendo. Isso significa, portanto, que todos os campos gerais da educação, ciências, história, moralidade, cultura e assim por diante serão ensinados a partir dessa perspectiva, em oposição a um campo que a contradiz ou simplesmente a ignora. Não existe uma perspectiva neutra. Toda a vida, toda a realidade é vista através dos filtros da cosmovisão de alguém, seja ela considerada ou não de modo convincente e sistemático. Entenda que Deus tem um propósito para a nossa vida. Ele nos passou a visão completa do plano da salvação, o plano que Ele tem para mim e para a sua vida. Desde a criação, com Jesus Cristo, nós temos o objetivo de chegar aos céus com Cristo. Por isso que desde o Éden, Ele separou todo o plano de redenção para que a gente pudesse ter a vida eterna. Essa é a visão que eu acredito. Esse é o tipo de cosmovisão que eu sigo, que eu tenho, que é a Bíblia e a lição da Escola Sabatina. Que essa seja a sua visão também. E toda e qualquer outra visão que seja contrária a isso, pare, pense e reflita. Será que é isso de fato que Deus quer? Será que é isso de fato que Deus espera? Que essa lição possa ter edificado ainda mais a sua vida, tanto quanto fez com a minha, e principalmente que essa lição sirva também para você compartilhar com outras pessoas e outras pessoas saber dessa visão linda e maravilhosa e completa que Deus tem para mim e para a tua vida. Que Deus te abençoe e até mais. Me ajude, Pai, por favor, a esquecer as coisas que ficam para trás e avançar para as que estão adiante de mim, prosseguindo sempre para o alvo até o dia final. Em nome de Jesus. Amém.